boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, hoje com o capítulo 97. Amas o bastante? Está aí a pergunta. Amas o bastante? Vamos ver o que traz João aqui para a gente. Perguntou-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas: amas-me? Amas-me? Essa é uma pergunta que Jesus fez para Pedro, né? Simão Pedro, filho de Jonas. É João capítulo 21 ao 17. É versículo 17, quer dizer. Vamos lá ver o que o Emmanuel trouxe aqui. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança do seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Aí é que o pessoal não estudou muito, né? Não sabe alguma coisa a respeito disso aí. Quando Jesus indaga de Simão Pedro 3 vezes, compensando as 3 negações de Pedro, né? Mostrando que o Pedro lhe negou 3 vezes e dando-lhe uma oportunidade de refazer o seu amor, a sua lealdade, o seu propósito com Jesus, a sua intenção de seguir Jesus da maneira correta, de seguir Jesus, é um perdão que Jesus está dando a Pedro, né? Mostrando para nós que, por maior que seja o nosso erro, nós sempre seremos perdoados, teremos sempre uma nova oportunidade. E ele lhe dá uma nova oportunidade mesmo, porque ele põe na mão de Pedro uma vamos dizer assim, uma responsabilidade até grande, né? Porque ele põe Pedro a serviço, né? A serviço da humanidade, digamos assim. Então, essas 3 perguntas de Jesus equivalem às 3 negativas de Pedro. Ele havia avisado que alguém ia negar ele por 3 vezes, né? Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação no serviço redentor. Como eu falei, né? O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação dos seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. O que acontecia aí? Jesus vira para ele e fala assim: então, se me amas mesmo, Pedro, apacenta minhas ovelhas. O que quer dizer apacenta minhas ovelhas? Leva paz a todos, leva paz a todas as minhas ovelhas aqui na terra. Somos nós, né? Essa ovelha é uma colocação assim figurada, né? Não é ovelha, né? Ovelha animal. Somos nós, né? E ele pôs essa responsabilidade na mão de Pedro, né? Aliás, nem não é só responsabilidade, oportunidade dele refazer os seus erros. E todos nós temos essas oportunidades, né? Porque a gente vem reencarnando aqui na Terra, vem corrigindo os nossos erros. Às vezes até adquirimos mais, mas a gente vai corrigir um dia, porque nós somos seres humanos, ainda no mundo de provas e expiações, mas a gente já corrigiu muita coisa, né? Eu, por exemplo, não sou o mesmo homem que era algum tempo atrás. Então, a gente já mexeu na nossa evolução. Muito significativo, portanto, a pergunta do Senhor, nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão
dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Foi isso que eu falei. Se Pedro consegue essa parte que é a mais difícil, que é o amor, né? As outras partes que parecem difíceis se tornam fáceis. E assim somos nós. Assim somos nós. Quando aprendermos a amar, de verdade, amar uns aos outros, como o Senhor nos pediu, como o Senhor nos ensinou, amar uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo, tudo vai ficar muito mais simples para nós. Muito mais simples, muito mais fácil. Nós vamos caminhar assim, muito mais rapidez rumo à evolução, rumo ao nosso crescimento, né? Vamos nos tornar seres que amamos e amáveis, né? Então, é isso que o Senhor quer de nós, é isso que Jesus pede a todos nós, foi o que ele pediu a Pedro. Mostrar, apacentar as ovelhas, ou seja, levar paz e instrução também, né? Porque a instrução faz parte disso tudo, né? A gente tem que estar bem instruído no assunto do Evangelho, no assunto da vida, no assunto religioso, no assunto do bem e do mal. A gente precisa estudar muito isso, estudar muito sobre a nossa religião, principalmente, porque ela era um pouco mais complicada do que as outras, porque ela é ciência, filosofia e religião. Então é preciso que a gente estude bastante, né? Estude mesmo. Agarra aí no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no Livro dos Médiuns e tudo mais, né? Porque, e outros livros, né? Não é só esses livros não, tem outros livros. Chico Xavier tem muito livro, muito bom, e outros, Divaldo, e outros, né? Que a gente siga o nosso caminho procurando nos modificar, né? E é assim que Jesus pediu a Pedro, e é assim que ele nos pede. Assim é a responsabilidade que ele põe na nossa mão. Por isso que ele disse, a quem mais foi dado, mais será cobrado. E é verdade. Quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente fica, né? Quanto mais a gente aprende, a responsabilidade nossa é maior. Então é bom que a gente saiba disso. Mas não vamos ter medo, né? Vamos estudar, vamos aprender com calma, com paciência. Ninguém vira santo da noite para o dia, ninguém vira anjo da noite para o dia. A natureza não dá salto. E Jesus sabe, Deus sabe da nossa pequenez, nossos problemas. Eles sabem de tudo, sabem do que somos capazes e do que não somos. Tanto que Pedro vira para Jesus e fala assim, Pedro, o Senhor sabe de tudo. Então, por que me perguntas isso, né? Se eu te amo tantas vezes, né? Porque realmente Jesus sabia de tudo, mas ele queria confirmação da boca de Pedro. E vamos lá então. É imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente será afetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Não adianta você querer cooperar com Jesus, cooperar com a espiritualidade amiga, se você não tem amor, se você não ama o seu próximo, se você não tem compaixão do seu próximo, né? É igual aquela máxima, né? Se a dor do seu irmão não dói em ti, então você está mais doente do que ele. Olha para você ver, se a dor do teu irmão não dói em ti, tu és mais doente do que ele, estás mais doente do que ele, né? Amar o mestre, em última análise, é um ato de inteligência, sobretudo um ato de amor a Deus e particularmente um amor a si mesmo. Porque quando a gente ama a Deus, a gente ama Jesus, é porque nós amamos a nós mesmos, porque se não amarmos eles dois, o Deus e Jesus, Pai e Filho, nós não vamos nos amar, nós estamos caminhando por um caminho estranho, né? Errado, né? Então é preciso que a gente aprenda a amar a Deus, a Jesus e ao nosso próximo. Aquele que compromete com a religiosidade sentida como um compromisso de melhoria espiritual e identidade religiosa é chamado a ser melhor que si mesmo, todo dia, seja na relação conjugal, paterna, filial, fraternal ou mesmo na relação social e trabalho. Então, a gente tem que
a gente é chamado, né, a melhorar, né, todo dia, na nossa relação conjugal, paternal, filial, fraternal, ou mesmo na relação social e no trabalho. É preciso que a gente seja melhor nessas coisas. Bom pai, bom marido, boa esposa, né? Bom filho, fraternal. E socialmente também temos que ser melhor. E no trabalho também, né? No trabalho, temos que amar nossos amigos do trabalho e não, né, tentar prejudicar alguém para passar por cima de alguém, né? Amar o mestre significa amar incondicionalmente, trabalhar pela própria reforma íntima, divulgar seus ensinamentos em atos, pensamentos, vivê-los na intimidade espiritual em busca de perfeição espiritual. É trabalhar para ser um homem de bem, um bom espírito, dessa forma divulgando a sua boa nova, teorizando e praticando como ele o fez. Isso. Exemplificando principalmente como Jesus exemplificou, ele não só falou, né? Deus, nosso Pai, enviou seu Filho amado para nos assegurar elementos intelectuais e espirituais, reafirmar a sua lei já gravada em nossa consciência. Olha, veja bem, todas as leis de Deus já está gravada na nossa consciência. Então não tem desculpa que eu não sabia, que eu não sei, né? Então que sigamos seu exemplo, pois a pergunta que ele fez a Pedro pode ser remetida a nós, igual eu falei, que nos identificamos com seus ensinamentos. Olha, é preciso que a gente entenda isso. Jesus não falou isso só para Pedro, não, falou para nós também. Ele disse isso para todos nós, para que a gente entenda, né, que precisamos melhorar, amá-lo de verdade, não só de lábios, como ele falou. Vocês me amam de lábios, mas o coração, né? Então é preciso que a gente aprenda isso, amar Jesus, andar com ele, pôr ele na frente de tudo, Deus, né? Na frente de tudo. E a gente vai chegar um dia onde a gente pretende chegar, que é ser um ser angelical. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né? Tá aí mais uma semana, que seja uma semana muito bonita, muito proveitosa, né? Muito, de muita paz, muito amor, muita saúde para todos nós, tá bom? Fiquem com Deus, Jesus nos abençoe mais uma vez, um beijo no coração de todos. E mais uma vez, só para falar que esse canal, outra coisa, isso aqui não é uma palestra, não é palestra, é estudo, não é palestra, é um estudo. E para dizer que esse canal não visa receitas, não visa lucro, não visa dinheiro. Esse canal não é monetizado. Esse canal foi feito para a gente estudar, para nós estudarmos juntos, aprendermos juntos, que eu também estou aprendendo com vocês. Estou aprendendo aqui junto com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.